O Brasil é o país campeão na América Latina no número de pacientes com depressão. Isso mesmo, o campeão. Isso não é um número para se comemorar, mas infelizmente essas são as cifras. Hoje o nosso assunto é depressão. Vamos aos efeitos e números dessa doença grave, uma feliz história, como diagnosticar um paciente com depressão e o tratamento. Bem, vamos lá então a esses efeitos e números estratosféricos da depressão. Primeiro, a incapacidade. A depressão é a maior causa de incapacitação no mundo quando referido às doenças. Ela é causa de morte prematura entre pacientes com 18 e 44 anos de idade. E o primeiro episódio pode aparecer entre 12 e 24 e acima de 65 anos. Então essa cifra da incapacidade é muitíssimo importante. A depressão é uma doença psiquiátrica que incapacita os seus pacientes. Não são todos, mas essa cifra é importante para termos em mente. Olha outros números, pessoal, afeta 5% da população mundial, ou seja, 300 milhões em todo o mundo. É como se fosse um Brasil e meio depressivo ao longo desse mundo. Uma cifra importante é que as mulheres são mais afetadas que os homens, em uma proporção de 2 para 1. Então a mulher deprime mais do que os homens em 2 vezes. É possível que ao longo da vida 15,5% da população possa deprimir. E se você tem um parente de primeiro grau depressivo, a possibilidade de você ter, ou eu ter, uma depressão aumenta de 2 a 3 vezes. Então, muito importante, a mulher sofre mais de depressão numa proporção dobrada em relação aos homens. E se nós temos um paciente, um familiar depressivo, nós temos aí uma probabilidade de 2 a 3 vezes de ter um quadro depressivo também. Então, muita atenção. Agora vamos ao Brasil, o campeão na América Latina. 5,8% da população brasileira sofre de alguma síndrome depressiva. São 12 milhões de brasileiros. Pessoal, é o estado do Paraná inteiro deprimido. Ou uma Bolívia inteira dentro do Brasil deprimido. Então, é um assunto que nós temos que ter um olhar, pois é de suma importância. Mas nem tudo é tristeza. Vamos a uma feliz história que eu vou contar para vocês. A apresentação de um sintoma. Pessoal, prestem atenção. Toda vez que eu disser para vocês apresentação, sinais, nós estamos falando de sintomas. Então, se você chegar a seu médico, você pode falar dos seus sintomas. Quais são os seus sentimentos? O que você apresenta? Então, a partir de agora, falaremos em sintomas como a nossa manifestação. Então, olhem aí, vou deixar para vocês lerem o que o meu paciente apresentava quando chegou ao meu consultório. Então, estes eram sintomas do meu paciente. Fantini, mas por que você está chamando isso de feliz história? Antes de eu explicar para vocês, vamos aos prejuízos que o meu paciente tinha. Ele não conseguia concentrar no trabalho, então ele tinha uma dificuldade laboral, uma dificuldade profissional, brigas de família constantes, um certo isolamento social, o paciente quase se divorciou, não jogava mais o seu futebol, que era do seu costume, com seus irmãos, e o filho dele, que eu tento representar com essa foto, segundo ele, segundo o meu paciente, saiu um dia do quarto pintado assim. Quando ele perguntou para ele o que seria aquilo, ele falou: papai, você está guerreando dentro dessa casa, você está muito nervoso e eu estou pronto para a guerra. Ali ele tinou e entendeu que precisava de uma certa ajuda. Então ele pediu um help. Help, pessoal, do inglês, para quem não sabe, é ajuda. E ele foi encaminhado para mim, um tratamento psiquiátrico, médico psiquiátrico e psicoterápico também com psicólogo. Então ele teve um tratamento adequado e melhorou de todo esse seu quadro. Por isso que eu chamo então de uma história feliz, uma feliz história, pois ela teve um desfecho feliz. Apesar de uma doença grave, com toda essa sintomatologia, com todo esse prejuízo que pode causar em várias esferas da vida do paciente, uma vez que ele pediu help, que ele foi ajudado, ele melhorou. Mas vamos então ao diagnóstico. Como diagnosticar um paciente ou uma pessoa com depressão? Qual é o diagnóstico?
Nós usamos, pessoal, os manuais classificatórios para classificar a doença, não o paciente. Não existe doença, existe doente. Ou melhor, não existe, né? Eu não digo que o paciente tem uma doença, eu digo que ele está doente. A doença eu classifico via o DSM-5 ou via o CID-10 lá do outro lado, que certamente todos já escutaram. Esses são os nossos manuais classificatórios que nós usamos para classificar a doença, não o paciente. O paciente nós não temos que colocar critérios nele, nós temos que destrinchá-lo para entender do que ele sente. Mas para codificar o nome da doença e não do doente, eu uso os manuais classificatórios. Mas vamos lá falar um pouco dos critérios. Olha só, eu preciso de 5 ou mais dos 9 critérios à esquerda, por 2 semanas. Vou deixar para vocês lerem todos esses critérios. Então vamos lá, pessoal. Obrigatoriamente eu preciso que o paciente tenha ou humor deprimido ou acentuado desinteresse. Esses dois, um deles obrigatoriamente deve estar presente no paciente, né? Ele deve manifestar. A anedonia, eu gostaria que vocês entendessem como o quê? Uma perda do interesse nos prazeres da vida. Uma perda de conseguir sentir prazer, de conseguir reagir com felicidade ao dia a dia. Então, anedonia, vamos guardar esse termo. A anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer. Então, mais uma vez, eu vou voltar naquele slide. O paciente precisa apresentar no mínimo um desses dois, ou humor deprimido ou anedonia, e mais 4, não é isso? Eu preciso de 5 ou mais durante 2 semanas. Então, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, agitação, então tudo que vocês já leram aí. Tira um print screen dessa tela para vocês terem guardado e conseguir identificar em algum colega, em algum familiar ou mesmo em você um quadro depressivo. Mais uma vez, esses são os critérios dos manuais. Não é assim que nós da psiquiatria diagnosticamos o paciente. Tudo isso é uma história. E eu gostaria que vocês sempre lembrassem da tríade. O que é a tríade, Fantini? Não basta apresentar os critérios preenchidos, eu preciso dessa tríade também completa, estudada. Contexto, intensidade e tempo. Então eu tenho que avaliar se houve perdas por parte do paciente, a intensidade ou a proporção desse quadro e se ele é persistente ou transitório. Então nós temos uma trilha onde nós diferenciamos transtorno mental e sofrimento mental. Vamos pensar em CTI, não CTI clínico de uma gravidade, mas CTI das siglas contexto, tempo e intensidade. Então não basta ter apenas os critérios, eu preciso preencher também, estudar esse CTI, o contexto que o paciente está incluído, o tempo de apresentação dos sintomas e a intensidade. Por isso que não basta apenas preencher critérios para nós conseguirmos diagnosticar o paciente. Isso é uma avaliação clínica. Fantini, e o tratamento? O tratamento nós temos algumas vias. A primeira que eu gostaria de falar, que está muito em voga, né, é a terapia. É imprescindível que o paciente trate-se como na psicoterapia. É a primeira escolha para depressão de leve a moderada. Ela tem um impacto, pessoal, extremamente positivo na qualidade de vida do paciente. Então, ela reduz os sintomas e há um freio na evolução. Então, a terapia é muito importante para que os pacientes todos se disponibilizem a fazer. Eu gostaria que o mundo inteiro fizesse terapia. Eu faço terapia há 10 anos, às vezes 2 vezes na semana, para suportar esse dia a dia, essa vida. A vida ela é feita de obstáculos e a terapia ela te dá uma ferramenta, ela te instrumentaliza. Vamos voltar inclusive naquele desenho. E esses macacos, Fantini, com a mão na boca, a mão no ouvido e a mão no olho. É isso que a terapia faz. Ela faz com que você fale, que você se escute e veja o que não está vendo. É um sucesso, pessoal. Aconselho a todos vocês. Yoga também é uma prática importante que causa efeitos benéficos para a maioria dos pacientes.
Nesse nosso mundo de pandemia, isso também está muito em voga, está na prática. Yoga online, terapia online, todas essas terapias estão ao alcance do nosso computador. Outras vias de tratamento é um treinamento de relaxamento, uma fototerapia, exercícios físicos, pessoal. Isso é maravilhoso, você conseguir praticar algum tipo de exercício físico. Musicoterapia, acupuntura e outros. Vou dar uma dica para vocês o quão o exercício físico é importante para nós. Quando nós vamos avaliar o humor do paciente, nós avaliamos também o seu sentimento vital. E o sentimento vital nada mais é que a energia desse paciente, a sua vitalidade. E essa vitalidade ela é sempre aumentada quando o paciente pratica algum exercício físico, aquela sensação de bem-estar, de uma certa energia. Então busque para você, e aqui também eu vou indicar para o mundo inteiro, um exercício que você goste. Não vá fazer o que você não gosta. Não vá entrar na academia como se fosse um local de tortura. Isso não vai dar certo. Mas eu tenho certeza que algum exercício físico você gosta, tem um certo prazer. E por fim, não menos importante, os remédios. Agora veja bem, pessoal, nós não vamos mais falar em remédios com o seu psiquiatra ou com o seu médico. Nós vamos falar em psicofármacos, certo? Psicofármacos. E vamos ler com calma. Nós temos algumas classes de antidepressivo. Primeiro, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então eu tenho fluoxetina, sertralina, paroxetina, estalopram e outros. E toda vez que você for ao seu médico e tomar alguma dessas medicações, você vai chamar essas medicações de psicofármacos. Especialmente essa das famílias dos inibidores. Coloquei aí em negrito para vocês, né, em caixa alta, né, em letras grandes, inibidores. Então se você toma fluoxetina, sertralina, paroxetina ou outro, você toma um inibidor. Outra classe, pessoal, antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, imipramina. Vamos lá, pessoal, nós temos que falar certo essas medicações. Amitriptilina, nortriptilina, o P é mudo, tá? Ou imipramina. E qual que é o nome da classe dessas medicações? Como que você vai falar com o seu médico? Doutor, esse tricíclico que eu faço uso, ele vai cair da cadeira, que vai entender que você agora é uma pessoa informada frente às suas medicações. Outras medicações, inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Como que é o nome desse? Essa classe dual. Então, se você toma venlafaxina ou duloxetina, por exemplo, você vai chamar de dual. Então você vai chegar para o seu doutor, vai se arrumar e dizer, doutor, esse dual que eu tomo, quais são os efeitos colaterais dele? A venlafaxina como dual, a duloxetina como dual. E veja bem, todas essas medicações é o nome do sal, é o nome do princípio ativo. Ela pode levar outros nomes pelo laboratório, mas toda a sua caixinha de remédio terá um nome desse princípio ativo, desse psicofármaco. Nós não vamos chamar mais de remédio, psicofármacos, e vamos colocar nome à classe, inibidor, ou tricíclico ou dual. Temos outras medicações também, bupropiona, mirtazapina, vortioxetina e outras. Essas aí, você vai olhar a sua caixinha, você vai falar o nome da sua medicação. Não tem mais o que falar em remédio, é psicofármaco e eu gostaria que você falasse o nome do seu psicofármaco. Bem, pessoal, esse foi uma breve trilha da depressão, dos seus efeitos e números, uma feliz história de um paciente meu, como diagnosticar e um tratamento. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!